Estou agora aqui com a Patrícia e a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade. Palavra longa, né? Uma palavra, se você falar muito rápido, você trava a língua, e ela vai poder explicar um pouquinho para a gente o que é sustentabilidade. Se você não sabe, então ela vai esclarecer isso para a gente. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Alex. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde aos telespectadores da TV Vale. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a sua participação aqui, e cada vez que você vem aqui no nosso programa é muito esclarecedor para os nossos telespectadores e para todo mundo que precisa. Eu acho que a gente a cada dia aprende um pouco mais, a gente nunca sabe tudo, então quando você vem com um papo esclarecedor, com uma conversa boa como a gente vai ter hoje e como você já teve nos outros programas, a gente só tem a aprender, é muito rico isso pra gente. Patrícia, vamos falar então um pouquinho de sustentabilidade, né? O que significa, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade hoje é um conceito muito debatido, alguns autores colocam e tiram alguns aspectos, complementam, suplementam. Falando de uma forma bem simples, a sustentabilidade ela pode ocorrer em vários âmbitos. E para que ocorra a sustentabilidade, todos os âmbitos precisam ser considerados. Por exemplo, o âmbito social, o âmbito econômico e o âmbito ambiental. Então, quando um desses âmbitos está com alguma deficiência, né, qualquer projeto e qualquer ação é considerada insustentável. A sustentabilidade ela vai desde a sustentabilidade do próprio desenvolvimento de um país que precisa levar em conta a sua economia, né, a dinâmica da sua economia, o social como um todo, a questão das desigualdades, a questão do tratamento, né, dessas desigualdades e também da questão ambiental. Deve ter um olhar atento para todos esses âmbitos, seria uma ideia de sustentabilidade. E até as pessoas nas suas casas, né, nas suas ações diárias, podem ter ações sustentáveis, como a coleta seletiva de lixo, como uma boa educação ambiental, no sentido de preservar rios, preservar as nascentes dos rios, no sentido de se informar a respeito do meio ambiente, sim, para que possa reclamar, né, de questões que essas pessoas serão atingidas futuramente, as futuras gerações também. Então, sustentabilidade envolve muitos fatores importantíssimos e que não podem ser negligenciados sob pena dessa sustentabilidade não ser eficaz, não ser realizada. Sim. O nosso país, ele é um país que se preocupa com a sustentabilidade, Patrícia? A nossa sociedade, não vamos nem pensar muito no Brasil como um todo, não. A nossa sociedade, o Vale do Paraíba, você acha que é uma região que se preocupa com a sustentabilidade? Alex, nós temos uma cultura, e é uma cultura até justificável, de preocupação com o social e com questões econômicas. Porque, infelizmente, nós fazemos parte de uma classificação de país em desenvolvimento ou um país emergente, que tem todos os olhares para o desenvolvimento econômico, só observando que esse desenvolvimento econômico, hoje nós somos a 8ª economia mundial, então sim, nós em termos de desenvolvimento econômico nós somos muito avançados, sim, só que essa renda ela não é distribuída, né? Eu acho que o grande problema do nosso país é a distribuição da renda. Então as pessoas têm até uma justificativa, um motivo para se preocupar primeiro com a questão social e econômica. Ocorre que a degradação ambiental ela está vindo de uma forma tão contundente, de uma forma tão rápida, que eu não sei e vários estudiosos sobre o tema têm um grande receio de que quando nós formos realmente tomar alguma atitude no sentido de remediar essa situação, que nós não consigamos, né? Porque tem coisas e ações que nós intentamos contra o meio ambiente que não retornam mais. Sim. Né? E a qualidade de vida
né, da população, de você que está em casa, por exemplo, ela é diminuída, né, com todas essas ações que tanto o governo quanto empresas privadas e nós mesmos cometemos. O Brasil tem algumas iniciativas, sim, com relação à questão ambiental. Ainda penso particularmente que são poucas, acho que nós não estamos estruturados, né, nesse sentido, para que tenhamos um plano efetivamente eficaz para tratar desses assuntos, que começaria, por exemplo, com uma educação ambiental mais séria, né, para que a própria população se conscientize e reivindique os seus direitos. Ou seja, um direito que está na Constituição Federal, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E que parece simples, Alex, mas não é, porque quando eu falo em direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, parece algo muito sofisticado. Não é, é algo muito simples. É você ter uma água para beber não contaminada por metais pesados, agrotóxicos, né? É você não ter verduras com excesso de agrotóxicos, transgênicos, que muitas vezes, né, não existe aquela certeza de que não fará um mal no futuro. Nós não temos ainda estudos absolutos que comprovem que, né, que corremos ou não um risco. Então, são questões que atingem a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Então, hoje em dia, existem muitos estudos, por exemplo, que associam doenças muito importantes, Alzheimer, cânceres, né, com essas questões que são questões ambientais. Então, a questão ambiental, ela está intimamente ligada à saúde. Sim. A minha saúde, a saúde do Alex, a sua saúde. Então, é por isso que esse assunto é muito importante. Eu costumo dizer, é uma corrente que, se um elo se rompe, causa todo um transtorno, né? Você, como a gente mesmo falou, então tem a causa social, financeira e a ecologia. Então, se um desses elos sai fora de harmonia ou se rompe, você vê que tem financeiramente, socialmente, enfim, o que acontece é que se a educação, se a gente não se preocupa e se a gente não trabalha isso na escola, em casa, com os filhos, com a comunidade, com o grupo de amigos, eu acho que a gente não sempre vai ter esse problema. A gente vira e não sai do lugar. Eu vejo tanta entrevista, tantas pessoas falando, olha, precisamos tomar cuidado, da época dos nossos avós, a preocupação com a natureza, né? Preservar a natureza, e a gente parece que patina, não sai do lugar, Patrícia. O que você falou foi uma coisa fantástica, porque algumas preocupações dos nossos avós que nós achávamos um exagero ou algo démodé ou algo da época deles, hoje faz muito sentido. Sim. Muito sentido. E outra coisa importante, a questão da educação e da participação. Eu acabei de vir de um simpósio. Exato, gente. Nós iríamos até mesmo, falar em seguida, não sei se eu já posso. Não, por favor. Brasil e Alemanha. E eu percebi, nesse simpósio foram tratados vários temas. O meu tema específico foi energias renováveis, mas trataram sobre recursos hídricos, biodiversidade e vários outros temas da área ambiental. E eu percebi o que eu posso trazer assim, de lá, que eu acho que o Brasil poderia ter um engajamento maior, na questão da participação. Então, cidades como Heidelberg, que foi onde aconteceu o simpósio, desde 1990 que eles começaram um projeto sistematizado de redução de CO2, de gases que promovem o efeito estufa, por meio de energia solar, né, estabelecimento da energia solar em prédios públicos e universidades. Né? E isso já ganharam vários prêmios nesse sentido por ter essa iniciativa e por ter atingido as metas. Não parou por aí, eles ainda estão com esse projeto, dando continuidade, e não é um projeto de Heidelberg. É um projeto da União Europeia. Eles têm metas
E eu acho que isso é que é importante, porque Sim. falar apenas talvez não seja tão eficaz. Então, eles têm metas estabelecidas em tratados firmados entre os 28 estados da União. E são metas, por exemplo, até 2020 eles precisam reduzir 20% desses gases. É uma meta obrigatória. E levado a sério, A né? sério, é obrigatório. Exato. Não é algo, se não atingiu, não tem problema. Sim. Outra coisa, até 2050 a meta é para 85% até 95%. Então eles já põem uma meta muito maior. Então, trabalhar com metas importantes e metas que são estabelecidas em lei é um bom começo na seara jurídica e é um bom começo para que realmente nós vejamos uma mudança no futuro. E uma segunda característica que eu observei, Alex, e eu acho de grande importância, pegando a cidade de Heidelberg, né? E a Alemanha funciona também desta forma, inclusive no âmbito da União Europeia, é a participação. Aqui, em vários trabalhos acadêmicos, nós citamos esse princípio da participação, como é importante a informação, a participação. E lá em Heidelberg, eles têm uma tradição de estabelecimento de fóruns com a sociedade civil, com representantes dos empresários, representantes, enfim, de ONGs, e eles efetivamente participam do projeto. Sim. E justamente isso é que dá credibilidade ao projeto e é justamente isso que faz o projeto sair do papel e funcionar. Um outro exemplo foi a questão de um grande movimento que teve no início da década passada, aí do governo alemão, que entrou com uma estratégia para instituir energias renováveis na Alemanha para substituir as energias atômicas, enfim, todo o material atômico que eles utilizam até então. Então, em razão do risco que é criado para a sociedade ficou engajada neste projeto. E foi um projeto que alçou a Alemanha, em termos de energias renováveis, a um patamar fantástico, fantástico. Engajamento do governo e da sociedade civil, obviamente com incentivos do governo, né, com subsídios, e tudo isso sendo pago por aquele que não usa esse tipo de energia, o que faz com que aquele que não usa também tenha vontade de instalar ou de usar para que ele possa economizar. Sim. Né? Uma ideia no Brasil seria, por exemplo, retirar o ICMS, né, uma ideia para as pessoas que instituíssem placas fotovoltaicas ou aproveitassem algum tipo de energia, né, para que tenha algum incentivo, de fato, né, na instituição dessas energias. Como você falou, a sociedade, se não tiver essa vontade, se não se juntar, se não fizer a coisa acontecer, eu acho que fica parado, né? Então tem que mobilizar, né? Para isso acontecer no Brasil, como aconteceu na Alemanha, o que você acha que a nossa população, é lógico que a gente sabe que a pessoa tem que ter atitude, mas às vezes o que eu percebo, Patrícia, é que as pessoas na nossa sociedade, na nossa região, no nosso bairro, os amigos de bairros, enfim, eles não têm acesso a esse tipo de informação. Como que a gente poderia levar essa informação a essas pessoas? Porque eu acredito que para a gente conseguir, aqui, pelo menos no Brasil, para a gente conseguir essa comoção, né, da sociedade, dos bairros, das pessoas, a gente tem que começar de baixo para cima. Sim. Eu acho que não adianta a gente tentar com ações de cima para baixo. Não, eu acho que tem que ser, vamos no bairro, vamos naquele problema, vamos informar aquela pessoa, como que a gente poderia, dentro dessa sua visão, como que a gente poderia fazer para que essas pessoas conseguissem ter esse acesso?
Eu acho que o acesso já existe, é muito amplo. Hoje nós temos a internet, que é um veículo fantástico, e nós temos sítios muito confiáveis da ONU, dos próprios ministérios brasileiros e de entidades muito sérias que nos dão a informação a respeito do meio ambiente e a respeito do que está acontecendo no Brasil e do que está acontecendo no mundo. Sim. Então, eu acho que a busca por informação seria o primeiro passo de uma informação oficial, de organismos que trabalhem, né, nesse sentido. E não somente de jornais cotidianos, jornais que trazem muito mais notícias de morte, mortes. A gente costuma dizer que você aperta a TV, sai sangue, né? Então... mas de fato isso é uma cultura, né? Sim. Acaba sendo uma cultura do medo e as pessoas ficam cada vez mais estáticas. Sim. Né? Porque o medo ele causa uma fragilidade, ele causa. Então, ao contrário, nós deveríamos estar procurando informações que efetivamente nos leve a um mundo melhor. E se você pensa às vezes num mundo melhor, não para as futuras gerações, como está estabelecido na nossa Constituição Federal, né, ou um mundo melhor com meio ambiente ecologicamente equilibrado, pense no mundo melhor para você mesmo. Sim. Né, para que você possa respirar um ar menos poluído, para que as águas não sejam tão contaminadas com hormônios, agrotóxicos, né, produtos químicos que nós ingerimos ao longo da nossa vida. E que é muito importante. Então, eu acho que a busca da informação, respondendo à tua pergunta, Alex, ela pode ser muito eficaz nesse processo. Existem sites muito importantes, específicos, que tratam dessas questões e hoje a informação está muito democratizada. Então nós temos canais abertos, canais fechados, pagos, a internet está aí, né? Então informação é que não falta. Eu acho que o que falta... Agora, eu pensando neste momento, talvez seja selecionar a informação. Sim. Né? Eu acho que poderíamos fazer até um paralelo com o que comemos. Né? As pessoas procuram comer o melhor possível para que a sua saúde se mantenha, né? De acordo, enfim, para que você se mantenha saudável. Eu acho que a mente funciona da mesma forma. Então, eu acho muito importante que as pessoas selecionem a informação que vão ingerir, entre aspas, né? Que irão ter. Né? Porque é isso que vai fazer com que essa pessoa seja mais ativa em termos de cidadania ou menos ativa, né? Que ela possa entender os problemas, as complexidades ou não. Sim. Eu acho que isso vai fazer a diferença. Eu acho que a gente tem que aprender a ser um pouco mais seletivo, né? Como a gente estava conversando há pouco, antes da gente entrar, se você que está em casa parar para prestar atenção, hoje uma notícia de alguém que deu um tiro no pé, o pai que atropelou o filho, a namorada que pegou o namorado traindo e foi lá na casa da amante e deu um tiro na amante. Isso chama muito mais atenção do que você parar para selecionar. Peraí, essa notícia aqui não vai agregar nada na minha vida, não vai mudar nada na minha vida, não vai... Agora, essa notícia aqui de como eu posso transformar ou economizar a energia da minha casa, isso eu acho que pode fazer com que o meu vizinho entenda, que a minha amiga do colégio saiba. Quando eu tenho essa bagagem, quando eu tenho essa informação para passar, como você falou, Alex, tem vários lugares que a gente pode buscar as informações. Então basta você ser um pouco mais seletivo, então se você quer mudar uma sociedade, se você quer mudar a cabeça das pessoas com quem você convive, nesse sentido, você tem que se tornar um pouquinho mais seletivo. Senão, você vai continuar na mesma coisa, né? Eu acho que se você está acostumado a
compartilhar esse tipo de notícia no seu Facebook, no seu site, no teu blog, você, notícias de desastre, catástrofes, de coisas que não vai agregar nada, isso não vai mudar a tua vida. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, que eu acho que é muito interessante isso que você falou de energia renovável, aqui as empresas no nosso país, elas estão preocupadas com essa energia renovável? A nossa matriz energética brasileira, ela é formada por 41% de energias renováveis. 27% relativos à biomassa e 14% proveniente de uma energia hídrica, como uma hidrelétrica, por exemplo. E cerca de 85% da energia elétrica, né, que nós utilizamos no nosso país, ela provém das nossas hidrelétricas. Uhum. Nós temos, falando deste modo, parece algo gigantesco e não é. Não é por quê? Porque hoje existem países com uma condição muito, muito pior, né, em termos de território, em termos de recursos, como, por exemplo, vento e sol. Então, falando de energia solar e energia eólica. Sim. O Brasil é um lugar excepcional para o desenvolvimento desses tipos de energias e nós temos cerca de 1%, acho que não chega nem a isso, né, de utilização no país. Sim. Dessas energias. Existem projetos do governo que estão incentivando, como por exemplo o Proinfa, né, esses tipos de energia. Eu entendo que no futuro nós não teremos opção, né, que no futuro, porque nós utilizamos, fora aqueles 41%, são recursos que são finitos. Então, um dia nós não teremos mais acesso. Então, as energias renováveis, elas são as energias do futuro, são as energias do desenvolvimento com sustentabilidade, aquela que nós falamos no início da entrevista. Correto. Né? Então, as energias renováveis, elas não são só amigas, né, do meio ambiente, elas não são só energias que são autossustentáveis e que colaboram para que nós não tenhamos, sobretudo, problemas com relação às mudanças climáticas, que é um assunto muito sério. A Europa está levando muito a sério esse assunto, né, o assunto das mudanças climáticas, mas também é algo estratégico para um país. Então, os Estados Unidos, China, que são os países que investem muito hoje nesse tipo de energia, não investem à toa. Eu estava comentando com você anteriormente, a China não investe porque a China quer ser um país limpo exatamente. A China está focada muito no desenvolvimento. Sim. Né? Mas entende, apesar disso, que investir em energias renováveis é algo que é o caminho. É o caminho para o desenvolvimento, é o caminho para o futuro e é o caminho estratégico no sentido de autossuficiência em energia. Então, hoje, Alex, um país, qualquer país, a própria União Europeia está procurando o quê? Qual que é a meta deles? Né? É chegar em 2050 uma sociedade hipocarbônica, ou seja, praticamente sustentada com energias renováveis. Energias que não dependam, por exemplo, do mercado externo. Hoje, um dos problemas da União Europeia é a dependência externa. Sim. Então, eles querem se organizar para não ter essa dependência. Não depender do mercado externo em termos de energia é poder, né? É algo importante para uma nação, para um país estrategicamente falando, numa sociedade globalizada. Só isso, só por si só, já seria uma boa alternativa. Fora as questões ambientais e as questões sociais, com relação à geração de novos empregos, né, e o aumento da qualidade de vida de toda a população. O que eu percebo aí é que, para que isso aconteça, nosso governo tem que dar, acho que, um incentivo, né, para as nossas empresas, até mesmo para que elas comecem a olhar com mais carinho para isso, né, Patrícia? Porque se a empresa ela recebe esse incentivo, né, de
como você mesmo falou, olha, você vai ser reduzido no teu imposto um X para que você comece a cuidar da tua empresa dessa forma. As coisas podem funcionar melhor. O que tu falas é absolutamente pertinente, usando o exemplo novamente da Alemanha, foi o que, num projeto estruturado chamado Energy Wind, que foi um pacote de ações no sentido de instituir essas energias e de reduzir, né, a emissão de gases que causam o efeito estufa. Uma das ações desse projeto foi justamente subsidiar, né, as pessoas e as empresas, enfim, que tiveram interesse em estabelecer, em instituir essas energias no âmbito das suas, né, propriedades. E isso foi muito importante e deu um salto de qualidade na questão com relação a esse assunto na Alemanha, e eu acho que pelo menos no início, né, deve haver esse incentivo, não sei se em termos de subsídio ou em termos de redução de impostos, alguma vantagem inicial para que o processo comece, porque depois que o processo começa, as outras empresas vão ficando, entre aspas, para trás, e hoje em dia a questão da inovação, né, é uma questão muito ligada à competitividade, então elas perderão a competitividade, a tendência é que eles também entrem nesse processo. E mais que isso, a adesão a essas energias sustentáveis, renováveis, é uma tendência mundial. Nós estamos falando da energia eólica aqui do Brasil, que nós não temos, acho que nem 1%, né? Nós não utilizamos 1% dessa energia, não aproveitamos os grandes ventos do norte do país, sobretudo, e do sul do país. E a Dinamarca, só para fazer uma comparação, 28% da energia utilizada na Dinamarca é proveniente da energia eólica. Então, os países estão em busca, né, de serem autossustentáveis em matéria energética, no setor energético, e, além disso, serem autossustentáveis com energias renováveis, né, que é essas que não vão acabar nunca. Sim. Quando você vai para um simpósio como esse, na Alemanha, e você acompanha depoimentos, acompanha estatísticas, qual é o sentimento que fica dentro de você, no seu coração, na sua mente, em relação ao Brasil e aquilo que a gente poderia já estar fazendo e não fazemos, poderíamos estar realizando e não realizamos? Qual é o sentimento que fica no final de todo esse trabalho que você fez na Alemanha? O meu sentimento, eu vi muitos brasileiros, eu me encontrei com muitos brasileiros em Heidelberg, né, no evento, durante o evento, e eu vejo que as pessoas estão indo buscar lá fora ideias e trazendo essas ideias para o Brasil e disseminando essas ideias, né? Eu acho que é um começo e eu vejo com muita esperança. E eu fico pensando, Alex, o quanto esse povo não tem inveja da gente. Porque, olha só, porque nós temos ainda, né, uma biodiversidade, um sol tremendo, né, abundante, a questão eólica, o vento, então eu acho que era tudo que eles queriam. Então nós temos, como eu falei no início, todas as condições para sermos um país cada vez mais desenvolvido economicamente, ambientalmente e socialmente. Todas as condições. O que falta? Falta, primeiro, muita informação, um pouco de educação, ou muita educação, né? E também educação ambiental e políticas públicas nessas áreas. Políticas públicas sérias, que tenham efetivamente metas, né? Que sejam transformadas em lei, algo que fique muito claro e que nós possamos cobrar no futuro. Né? Não apenas metas que estão estabelecidas em projetos, não. Metas estabelecidas em lei, como ocorre, por exemplo, na União Europeia agora, e que o governo, seja este ou outro,
tem a obrigatoriedade de cumpri-las, né? Para que nós não tenhamos aquele sentimento de vazio e de descrédito com relação a esses projetos, ou que são envolvidos muitas vezes muito mais ligados a políticos ou a partidos do que propriamente um compromisso com a comunidade. Então, eu vim, por incrível que pareça, com um sentimento de esperança, porque eu sei que o meu país tem uma abundância em condições para o estabelecimento dessas energias. E com relação ao setor industrial, por exemplo, os empresários, eu penso que hoje, neste âmbito, neste mundo, não se vive sem inovação e sem pioneirismo. Correto. Então, aquelas empresas que forem se adequando, né, o quanto antes a esse sistema, elas naturalmente serão destacadas. O que os autores falam é que o eventual custo inicial, né, será compensado pela economia que será gerada ao longo do tempo, porque são energias que ao longo do tempo se tornam baratas, né, e por tudo aquilo que se deixou de gastar e que se pode investir em expansão da empresa, em criação em novas criações, em financiamentos de outros pontos de interesse desses empresários. Então é algo que precisa ser seriamente pensado também pelo setor industrial. Tudo com educação, muita educação, trabalhar nossas crianças, incentivar as nossas crianças. Você estava me falando desse tempo, né, que se leva. Eu me lembro que quando começaram a sair as primeiras lâmpadas de LED, né, a gente acostumado com a lâmpada normal, analógica, né, com aquele filamento ainda, então a gente ficava meio, mas será que aquela é tão econômica assim? Então a gente teve que experimentar a troca para entender que a claridade era melhor, que a economia era melhor, e no final, porque tudo, infelizmente no Brasil, se não pega no bolso, se você não sente no bolso, as coisas não funcionam, né? Então, hoje em dia, a maioria das casas a gente chama de luz fria, né? São essas luzes de LED, né? Agora já é LED, essa luz fria que nos traz um conforto, nos traz uma visibilidade melhor e financeiramente a economia que a gente espera, né? Então eu acredito que as empresas vão começar a entender isso quando começar a implantar esse sistema e perceber que ao longo desse tempo ela economizou em problemas, né, que não teve, que deixaram de existir em função desses investimentos, né, Patrícia? Certo. E pensando também em ciclo de vida do produto, né? Exato. É o que você estava exatamente falando. Quanto tempo dura uma lâmpada comum? Sim. E quanto tempo dura uma lâmpada de LED? Então, no fundo, acaba sendo mais barato. Sim. Se você for pensar, nem é longo prazo. Às vezes é médio e curto prazo. Mas assim, se você for comparar, às vezes, o preço só ali na prateleira, na hora, não é tanta diferença também. E vale muito a pena. E a tendência, Alex, essa é uma informação também que eu trago de lá, e também vários livros, né, cuidam dessa informação, falam disso, é que essa tecnologia para a implementação de energia eólica, energia solar, ela está sendo muito barateada ao longo dos anos. Então o custo está sendo reduzido, as tecnologias estão sendo aprimoradas. Eu tive uma informação há pouco tempo do site do Ministério das Minas e Energia, e falando da questão de como é apropriado nós termos energia solar no Brasil, porque a própria indústria brasileira fabrica todas as peças que são necessárias para o estabelecimento dessa indústria, por exemplo, em casas ou em empresas ou em repartição pública. Então não é hoje um material importado. Sim. Nós estamos falando de material nacional.
né? Porque houve um investimento nisso. Então isso é muito bacana e é uma notícia muito boa. O que a gente ouve, né, é justamente isso, né, que para você implantar um sistema que vai captar energia eólica é muito caro, a manutenção é muito caro, o investimento é muito alto, né? E justamente a gente fica com aquilo na cabeça, né? Poxa vida, realmente. Então, é aquela história, né? Vamos deixar do jeito que está, que é mais fácil, né? Do que a gente investir e acreditar e fazer a diferença com os nossos produtos, valorizando os nossos profissionais, valorizando os nossos produtos, os nossos equipamentos, e a gente não... Porque aí entra de novo o elo, né? Porque uma coisa vai fechando o ciclo, né? Se eu tenho empresas preparadas para criar produtos voltados para esse tipo de energia, eu gero emprego, eu gero, enfim, conscientização, sustentabilidade, e aí a gente volta de novo na palavra sustentabilidade. Patrícia, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco. Eu queria marcar com você, porque esse assunto é muito importante e é uma coisa assim que não dá para a gente falar em pouco tempo num programa como esse. Mas eu quero que você volte outras vezes justamente para passar essas informações para os nossos telespectadores, para a nossa região, porque se a informação é o que precisa para que as pessoas se conscientizem, eu quero fazer com que o nosso programa e a nossa TV se tornem esse veículo responsável de passar essa informação através de você para os nossos telespectadores. Eu agradeço muito a sua participação aqui conosco e o que você tiver de novidade, nos avise, liga para a gente, fala com a Raquel aqui, nós estamos à disposição de vocês. Alex, é muito saber que tem uma TV que se preocupa com informação, com esclarecimentos, até que para que a população possa exercer conscientemente a sua cidadania. Eu que agradeço, foi um prazer conversar contigo, foi uma satisfação estar com todos vocês, muito obrigada. Muito obrigada. E eu vou conversar com a Raquel da gente tentar criar um programa específico na nossa rede, na nossa programação, um programa que fale sobre sustentabilidade, porque eu adorei esse assunto e eu acho que é uma maneira da gente começar a ser a sementinha nesse solo, sabe? E a gente vai precisar muito de você para isso. Então a gente vai conversar mais com você sobre isso aí. Conte comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, pessoal, tá aí a Patrícia, esteve aqui, a Patrícia Bianchi, esteve passando toda essa informação para a gente. Ela é docente no mestrado em Direito do Unisal e esteve nesse simpósio lá na Alemanha e traz essas informações para a gente e a partir de hoje a gente vai tentar fazer com que o nosso programa seja também um veículo de informação dessa sustentabilidade, tá ok? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até mais.